Presta atenção nesse exato momento sobre a verdadeira infância de Jesus agora. A seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria, em graça. E Jesus sabia ler hebraico e conhecia bem as escrituras. Isso aqui a gente percebe em algumas passagens. Ele provavelmente recebeu a educação básica que todo menino judeu recebia para poder ler e compreender a palavra de Deus. Jesus era carpinteiro, né? Eu diria como seu pai, mas você falou que não era carpinteiro, ele era construtor. É que carpinteiro, na verdade, isso aqui foi uma influência tanto da tradução latina da Bíblia Vulgata, quanto das línguas inglesas. Você sabe que no hemisfério norte, o construtor trabalhava mais com madeira. Tanto é que em inglês, carpenter é quem faz casa. Carpenter é quem faz casa. É que no Brasil, carpinteiro, às vezes é confundido com marceneiro. Mas nesse caso aqui, então, eu entendo que Jesus ele era o quê? Ele... Construtor. Como o pai dele. Que mexia com madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse mais... Na Galileia era mais pedra, tinha pouca, mais telhada, porta, ou casa mesmo, edificação de casa. Lembra, a palavra grega, todas as vezes que fala carpinteiro, Jesus filho do carpinteiro, Jesus como carpinteiro, é a palavra tecton. Tecton é construção. Perfeito. Construtor, melhor dizendo. Tecton é o construtor. Arquitecton é o chefe do construtor, arquitetura. E aí, quando você estava falando, Kaique, sobre a influência do pai na vida de Jesus, porque Jesus era carpinteiro como seu pai. O cara que lhe ensinou a profissão durante a sua adolescência. Essa profissão era uma profissão bem remunerada, né? Tipo assim, dá pra considerar, então, sei lá, que... O Rodrigo vai responder melhor, mas assim, parece que é uma coisa humilde, mas não é uma coisa humilde. É uma profissão de quem ganha dinheiro na época. Ganhava bem. Porque o cara Jesus não era pobre, igual as pessoas falam. Não, porque ele sabia construir, né? Ele criava as coisas. Em algum ponto eu queria entrar nisso, porque as pessoas gostam muito, né, no mundo cristão, de quase que dizer que assim, a pessoa ela é humilde só se for pobre, e Jesus era o mais pobre de todos, coitadinho e tal. Não era bem assim, né? Então depois em algum momento eu queria entrar nisso, porque eu acho que é um ponto importante e contra-intuitivo. E acho que inclusive as pessoas usam muito isso para se justificar nos dias de hoje, mas depois eu quero entrar com calma, tá? Então, beleza. Então, o pai dele ensinou essa profissão para Jesus. Olha a influência, a importância da criação, né, dos pais. E ele também teria contato com a agricultura. Ele não teve grandes estudos como outros rabinos, porque a sua sabedoria vinha de sua vida de comunhão com Deus, né? Ele tinha aqui uma proximidade com o pai. E aí, a gente tem uma história de quando Jesus tinha 12 anos. É verdade. Lembra? A gente visitou até. Sim. Ali. Então, quando Jesus tinha 12 anos... O Bar Mitzvah hoje são 13 anos. Mas há alguns autores que pensam que pode ser o Bar Mitzvah de Jesus. Que é aquilo que eu falei, 13 anos no judaísmo de hoje. Será que no judaísmo do primeiro século era 13 anos também? Ou 12? Então, eu até lembro aqui que a gente viu, né? Vários bar mitzvahs acontecendo, o pessoal cantando e tudo mais. É a tradição. E quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para Jerusalém com os pais dele celebrar a Páscoa. Quando os pais dele voltaram para casa, eles não repararam que Jesus tinha ficado para trás. Eu tinha esquecido Jesus. Ali. Eles responsabilidade. Tipo, esqueci minha filha no shopping. Não, mas cara, seus pais já esqueceram o lugar? O meu já. Não me esqueci, mas eu tenho uma lembrança que eu tava tipo em umas casas bahias da vida assim. Aí eu sentei no sofá pra ficar assistindo TV e tipo, assim, na hora eu meus pais ficaram me procurando tipo, por uma hora assim, ó. E eu sentadinho assim vendo TV assim. E todo mundo maluco. Cara, eu fiquei um pouco confuso. A Páscoa, eu achava que a Páscoa tinha nascido assim, ó, celebração depois da morte de Jesus. Pergunta porque simbolicamente mudou um pouco. Tem que fazer sentido. Deixa eu terminar só esse trecho, aí eu queria que você explique pra gente o que mudou, né? O Rodrigo vai falar que a Páscoa que a gente comemora não é verdade. Eu não vou acreditar mais em nada. Eu vou falar, cara, no presépio é mentira. Mas, cara, tem uma coisa que eu vou te falar. Eu vou te falar um negócio que é mentira também. Não. É sério, tá preparado? Papai Noel não existe. Não sabia disso. Essa é uma loucura. E aquele coelhinho de chocolate, aquele ovo de chocolate não foi o coelho que botou. Não foi o coelho que botou. Olha só, né? Fã do mitos. Então, olha só, de repente os pais de Jesus falam: ih, caramba, Jesus ficou lá no templo. Né? E eles pensavam que Jesus ele tinha ficado com os outros parentes. Eu tava assustado, né? Aí depois de procurar por 3 dias, eles encontraram o menino no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei. Só que ele tinha 12 anos. Né? Então, os pais repreenderam Jesus por não por não se preocupar com eles, mas ele respondeu que ele estava na casa do seu pai.
Os mestres da lei nessa época eram os rabinos, né? Que eles... Rabinos. Né? E aí Jesus foi para casa. Então, olha só. Agora eu vou ler o que está na Bíblia. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Aliás, Jesus fazia muito isso, ele fazia muitas perguntas, era um jeito muito interessante de se comunicar, fazer os outros refletir. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então vamos lembrar, ele tinha 12 anos, ele estava discutindo com gente de alto nível, né? Os mestres da lei, rabinos, ele estava deixando todo mundo encantado, imaginando, cara, uma criança de 12 anos tem tanta sabedoria. Claro, ele é Jesus, né? Então, nessa época, Rodrigo... E quando ele fala a casa do meu pai, porque ele estava no templo, né? O templo de Jerusalém. É a casa do meu pai. E aí, para o Rodrigo, 2 coisas. Primeiro, nessa época, Jesus já sabia que era Deus? Aparentemente sim, mas em que momento, né, retomando a pergunta que o Lucas já fez no começo, Jesus entendeu que ele era Deus? Era o escolhido, né? Segue desde o nascimento. E a segunda coisa é sobre o significado da Páscoa, né? Assim, hoje a gente olha para a Páscoa de uma forma, mas já existia a Páscoa antes. Então, o que mudou? Vou começar de trás para frente. Vou falar da Páscoa, depois da consciência dele. A Páscoa, na verdade, ela nasceu cerca de 1445 a.C., que é quando o povo de Israel sai do Egito, no Êxodo. Quando eles saem do Egito, que foi justamente no dia 14 para 15 do mês de Nissan, ou Abib, primeiro mês do ano, Deus falou com Moisés: vocês vão celebrar agora todos os anos essa libertação. É como o Brasil tem o 7 de setembro de 1822, os Estados Unidos tem o 4 de julho de 1776. A libertação dos escravos do Egito, é isso? Os escravos hebreus. Independência. A independência.